E aí, pessoal, eu sou o Fernando. Tem esse canal, o canal do Signelli, tá parado porque na época que eu comecei esse canal, a internet aqui na minha região era bem precária, DSL, e era muito difícil subir os vídeos para a nuvem, né? Então eu estava fazendo aqueles vídeos da Paraty Turbo que eu comprei, muito boa, eu gostei do carro, só que uma porção de vídeo aí, só que daí quando eu atualizei a internet, eu não tive tempo de fazer os vídeos, né? E agora, com todo esse estresse que rolou da pandemia e tudo mais, que eu posso contar mais tarde essa história, eu agora tenho tempo, né? Só que daí, como agora eu tenho tempo, nesse processo da pandemia eu acabei me desapegando de muitas coisas. Minha vida era só trabalhar e só trabalhar e dormir. Eu sempre tive Kombi, né? Faz aí uns 10 anos que eu ando de Kombi. Eu posso contar a história como que eu adquiri a minha primeira Kombi, mas foi para trabalho. E eu gosto muito de Kombi. Sabe, eu estava pesquisando um carro para mim trabalhar. Pesquisei van, aquelas bestas. As van boas eram muito caras, não tinha todo esse dinheiro. E daí foi funilando as opções, né? Fiorino, né? Estrada. Eu posso contar melhor essa história aí num vídeo, para contar a história de como eu adquiri a Kombi, né? Aqui, como eu me criei na oficina do meu pai, então eu sei fazer muita coisa. Praticamente sou um mecânico, né? Só que eu gosto de trabalhar nos meus carros, né? Nunca trabalhei assim, carro de cliente. Fiz algum serviço ou outro aí por fora, mas a Paraty deu um problema, tive que encostar, aquele probleminha do cabeçote, mas não é nada que a turma fala aí, eu vou retomar os vídeos da Paraty, vou desfazer alguns mitos do carro, né? Que a galera colocou muitos mitos naquele carro, e é um carro excelente, eu gostei muito dele. Tem que ter paciência, né, com ele. E quando deu esse problema na Paraty, eu comecei a viajar com a Kombi, né? Então, eu fiz muitas viagens. Já vou dizer que Kombi, para quem anda de Kombi, tem que manjar um pouco de mecânica, né? Tem que aprender, tem que ser um pouco entusiasta, principalmente as coisas simples, que uma manutenção no carburador. Regulagem é uma coisa, mas digo manutenção, né? Uma limpeza quando suja, trocar bobina, trocar cabo de vela, verificar vela de Kombi e Fusca, quem já viu sabe que é chato. Se não tiver ali paciência, estraga a rosca. Então, esse motor aqui, tem que entender um pouco dele para você poder andar e sair longe. Tá? Porque ele é um motor que ele tem as suas chatices aí, tem que estar preparado para não ficar na estrada. E são coisas simples, muito fáceis de fazer, básicas, e que te salva a vida na estrada. Né? Você pifa uma bobina, já pifou a bobina. E eu não tinha outra bobina embaixo do banco, ficou na estrada. Eu comecei a pesquisar algumas coisas de Kombi na internet. De como melhorar, né? A Kombi e tal. Né? Eu me lembrei que eu viajei com a minha esposa uma vez, com a Ana, no 307 dela, a gente foi pra praia. E a gente dormia no porta-mala, a gente tinha um colchãozinho de ar e se virava, né? Comprava as coisinhas no mercado e a gente morava dentro do Peugeot na praia, né? Essa semana que a gente ficou na praia, a gente morava dentro do Peugeot. E, cara, foi uma viagem muito legal, muito bacana. Gostei muito daquela viagem. E pesquisando essas coisas de Kombi, eu, até na pandemia, com todas essas coisas, eu vim enfrentando um dilema, porque eu não tenho o meu lugar, eu não tenho o meu espaço. Lá em Ponta Grossa eu tinha, mas a casa era alugada, só que lá como eu morava sozinho e a casa tinha um terreno bom, então eu fazia de tudo na Kombi, né? Eu mexia no motor, suspensão, freio, como eu faço praticamente tudo, né? O que eu ainda não sei, eu vou aprender, mas eu acho que Kombi não tem ainda, acho que não tem um lugar que eu não tenha mexido. Tem alguns lugares que eu não tenha mexido, mas são bem poucos. Questão de mecânica, motor, freio, câmbio, essa parte aí, câmbio inclusive, já quebrei câmbio na estrada,
Tem uma história aí que eu fui com uma galera lá em Irati, a galera tinha uma banda de rock. Essa história vale a pena contar, eu vou contar essa história para vocês. Então, daí eu comecei nesse dilema, porque eu preciso da minha casa, eu preciso comprar minha casa, eu preciso ter meu lugar. E, cara, daí eu fui juntando essas coisas assim, ó. Quantas vezes a minha Kombi quebrou na estrada, eu consertei ela na rua. Aqui na nossa região tem enchente e a gente, nós somos protetores, né? A gente tem dó dos bichinhos e a gente cuida dos bichinhos que são abandonados na rua. E também alguns protetores que moram nessa região do alagado e precisavam mover esses cães, e não eram poucos cães, eram bastantes cães. Então, como é que vai puxar esses cachorros? Então, eu fui ajudar com a minha Kombi. Puxei um monte de cachorro, vou tentar resgatar essas imagens, contar essa história para vocês também. Foram tudo lá para um centro de eventos que tem aqui que não tava mais funcionando, ficou meio em desuso aquele centro de eventos. É grande, né? Um terreno grande, tinha barracão porque era evento agro de gado, carneiro, eu não entendo desses eventos, mas é um evento agro. Então tinha uns barracão assim gigantes de colocar boiada, né? Para exposição, de leilão, essas coisas. E a gente montou baias nessa área para acomodar esses cachorros da enchente. Os abandonados, né? Que a galera saiu da casa, do alagado e abandonaram os cachorros, que nem tem o que falar, é uma covardia para mim, né? Um desrespeito quem faz isso. Não só esses que ficaram abandonados, mas também de pessoas que gostam de ajudar os animais que também ficaram nessa situação desagradável. Inclusive foram morar lá nesse local com os animais, uma morada de campanha. Então tem uma porção de história aí de contar de Kombi, e nesse barracão lá deu um problema no freio, e eu arrumei o freio lá, assim, tipo, puxando os cachorros e consertando o freio, e uma loucura, sabe? Então eu acabei percebendo que sempre quando dá problema na minha Kombi, eu sempre arrumei ela na estrada. Eu nunca tive minha casa, né? Então eu sempre dei um jeito de improvisar, a não ser na oficina aqui do meu pai, né? Muitas vezes eu consertei ela aqui na oficina do meu pai. Mas teve várias vezes aí, inclusive essa vez que estava em Ponta Grossa, eu arrumei o motor lá no fundo do quintal da minha casa, a 200 quilômetros de distância da minha casa, com as ferramentas que eu tinha dentro da Kombi. Então, daí eu pensando nisso, eu comecei a pensar, cara, eu gosto tanto de Kombi, eu me identifiquei tanto, sabe? Tipo, parece que é as coisas que vão se encaixando na vida da gente. E daí então eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Por que comprar casa se o meu lugar é na Kombi? Né? Então eu vou morar na Kombi. Então tá decidido, eu vou morar dentro da minha Kombi. Né? E como que eu tomei essa decisão? Eu comecei a pesquisar alguns vídeos de Kombi na internet para ver algumas melhorias, porque sabe, quem anda de Kombi Fusca sabe que a mecânica aí tem algumas particularidades, digamos assim, e que pode ser melhorado, né? Com tecnologia de carros mais novos que vai saindo, pode ser feito algumas melhorias aí para ficar mais confortável e tal. E eu acabei percebendo que tinha pessoas que moram dentro das suas Kombis. E daí eu pesquisando essas pessoas que moram dentro de Kombi, eu não sei o porquê me chamou a atenção um canal que é Expedição Gombrad, que assim eu achei bem legal o estilo da Kombi deles, o estilo deles viver, né? E eles encerraram a viagem no meio do caminho, porque compraram um busão no leilão e resolveram aumentar a casa, digamos assim, né? Estão fazendo um busão e eu não sabia nada. Na verdade, de Kombi eu sei tudo, mas não demorar dentro dela, né? Então eu comecei a pesquisar. Se você quer morar dentro de um veículo, você tem que ter onde tomar banho, onde cozinhar, tem que ter um banheiro, tem que ter onde dormir, tem que ter uma casa aqui dentro. E daí eu fui acompanhando o Renan, né, como que ele foi construindo esse busão, né? Eu maratonei o canal deles, desde lá do começo que eles compraram o busão até o final, assisti aí, na verdade, meio que resumindo, assim, as partes mais interessantes eu
assistia mais completo, né? Na ênfase, né? E digamos assim que em 2 semanas eu fiquei especialista em motorhome. Na teoria, né? Vamos botar em prática. Então tá decidido, vou morar na Kombi. Mandei uma mensagem para eles, né? Que conversei com a Ana daquela viagem que a gente fez no 360. Porque o emprego da Ana não vai durar para sempre. E o meu emprego eu já estou na transição, porque eu decidi trabalhar em casa. Então, é óbvio, né? Se eu trabalho em casa e a minha Kombi é a minha casa, tem internet, meu amigo. Valeu. Estou trabalhando. Só que daí eu vou trabalhar aonde eu achar melhor, onde eu achar mais bacana, né? Mais inspirador, numa praia, numa trilha, numa mata. A gente gosta muito de mato, né? Até que a Ana veio do interior. Então bora transformar essa Kombi aqui numa casa. Só que essa Kombi aqui, como eu bem falei, ela é bem paulhada. Porque eu trabalhava com ela, viajei bastante com ela. E nenhum carro dura para sempre, né? Então, tem um problema aqui no cabeçote. Tem que fazer uma série de válvulas, ou trocar esse cabeçote. Tem alguma suspensão, né? A direção dela tá folgada, tem que dar uma ajustada. Então, funilaria, né? Tem bastante ferrugem aí para corrigir. Passar um mata-bicheira nela. Hein? Tem bastante gambiarra para arrumar. Então, eu já falei demais, esse vídeo já ficou longo, porque bem dizer aí uma apresentação do que a gente vai retomar o canal do Siquinelli, né? Vai ser um canal bem diversificado, por isso que já se chama canal do Siquinelli. Por quê? Porque aqui a gente tem uma máquina fantástica, né? E cada um tem o seu mundinho aqui dentro, né? Cada um pensa de um jeito e tem o seu mundinho aqui dentro. Né? Então, o que acontece? Está bem em evidência hoje compartilhamento de ideias. Né? Hoje a gente ganha muito mais compartilhando ideias do que mantendo segredos. Então eu vou compartilhar tudo que eu vou fazer nessa Kombi para você que está afim de comprar uma Kombi. Obrigado por ter assistido até aqui, até o final, né? Essa história. Então vamos lá, vamos aprender tudo sobre Kombi. Então nós vamos o passo a passo, vamos criar uma playlist aí da Kombi, uma playlist da Paraty. E vamos lá, galera. Aproveita já, aperta o like aí, porque assim vocês ajudam bastante a gente. Sabe aquela história que eu falei que compartilhar a gente ganha muito mais do que manter segredos? Mas tem alguns segredinhos que dá aquele gostinho da gente manter um segredo até a gente adquirir um certo número de likes aí pra gente poder revelar, beleza? Então já vai apertando o like pra somar o teu, porque tem algumas coisas aí que é bem difícil de descobrir, não é todo mundo que sabe no mercado. Então são segredos que eu vou revelar para vocês, mas precisamos de likes nesses segredinhos. Vou revelar tudo. Vou te falar tudo. Vou falar tudo que eu sei, né? Porque Kombi é uma coisa que você está sempre aprendendo. Sempre coisa nova. Mas o que eu sei sobre Kombi, vou revelar tudo. Não é difícil. É isso, galera. Vamos lá. Playlist da transformação da minha Kombi. Não tem nem nome. Eu sempre falo Kombi, né? Minha Kombi. Ah, tá na Kombi. É a Combosa aí. Vamos transformar ela. Valeu, galera?